Bom dia a todos os presentes. Eu sou Pedro Felipe, no Brasil eu sou juiz federal e aqui em Cambridge estou cursando mestrado em Direito na Universidade de Harvard. E eu tenho a honra de inaugurar o Pilar Foundations da Brazil Conference. Este pilar se dividirá em 3 momentos durante o dia de hoje. Tem como propósito discutir as bases institucionais, econômicas, políticas e jurídicas que são necessárias para o desenvolvimento do nosso país. Neste primeiro momento, nós discutiremos o poder judiciário e os fundamentos da democracia brasileira. Em tempos de incertezas e de crises, quando as instituições e os atores de poder reiteradamente retiram do processo político pontos controversos para, em seguida, levá-los à apreciação do judiciário, qual o papel do Supremo Tribunal Federal para a manutenção da estabilidade democrática? Qual a melhor caracterização desse cenário? Judicialização da política ou politização do direito? Para responder essas perguntas, nós convidamos 2 grandes juristas brasileiros. Apresento inicialmente o professor Joaquim Falcão, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor em Educação pela Universidade de Geneve, foi membro do Conselho Nacional de Justiça de 2005 a 2009, é atualmente diretor da Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas, é consagrado acadêmico e conferencista. Tem coordenado inúmeros projetos de pesquisa com foco no funcionamento das instituições integrantes do sistema de justiça. Publicou mais de 40 artigos acadêmicos, foi autor e organizador de mais de 35 livros, 45 capítulos de livros e mais de 600 artigos em jornais e revistas. É um dos mais respeitados analistas do funcionamento do Poder Judiciário brasileiro. Eu também tenho a honra de apresentar o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, mestre e doutor em Direito pela PUC São Paulo, foi também ministro do Tribunal Superior Eleitoral de 2006 a 2010, tendo presidido aquela corte de 2008 a 2010. Foi presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal em 2012. Em atuação no Supremo, relatou inúmeros casos de grande repercussão, como a constitucionalidade das pesquisas envolvendo células tronco-embrionárias, quando convocou a primeira audiência pública da história do Supremo. Além disso, o casamento homoafetivo, a proibição do nepotismo na administração pública, os direitos dos povos indígenas e muitos outros. É membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e presidente do Conselho Superior do Instituto Inovare. É consultor jurídico e parecerista. Convido os nossos convidados e são 2 grandes inspirações com as quais as gerações atuais e futuras muito aprenderão. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Eu acho que eu falo lá. Sim? Esse microfone está funcionando? Pedro. Alô, alô. Pedro, meus colegas. Honra é minha de estar aqui outra vez na Conferência do Brasil, MIT e Harvard. A honra é maior por estar ao lado do ministro Aires Brito, que combina 2 qualidades difíceis de serem combinadas: coragem e paz. Ele é um homem de paz e é um homem de coragem. A coragem ele já mostrou ao conduzir todo o processo do mensalão. E a paz é que ele nos transmite sempre que estamos juntos. Vocês vejam a minha situação aqui, como é delicada. O doutor Abílio Diniz encerrou agradecendo a esposa dele por ter feito ele um homem melhor. A minha esposa, que está ali, olhou para mim e disse: viu? 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 Eu concordei na mesma hora. Como se não bastasse, a minha sogra vê a TV Justiça.
Então, os senhores viram as dificuldades que eu estou. Eu vou fazer... Eu combinei aqui com o Carlos. Ele vai focar mais no impeachment e eu vou focar mais no Lava Jato e na relação com o Supremo. O Bernard Shaw diz que quem sabe faz, quem não sabe ensina. É meu caso, sou professor, vou fazer umas observações aqui que, sei lá, não sei bom. A minha primeira observação é o seguinte, a Freedom House, que é um respeitado instituto de pesquisa com base em Londres, alguns anos atrás fez uma pesquisa para saber que país merecia o nome de país democrático. Quantas nações mereciam o nome de país democrático. Viram uma série de variáveis. Liberdade de expressão, devido processo, tripartição, reeleição, alternativa, alternância no poder, e chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão? A conclusão é que o século passado, o século XX, iniciou o século com 20 países somente, ou menos de 20, que poderiam ser chamados democráticos. Mas no final do século, mais de 120 países tinham feito a opção pela democracia. Ou seja, a democracia foi global. Quer dizer, o século passado foi o século se a gente pudesse usar o nome de um programa de televisão, do The Choice. Quer dizer, foi o século da escolha. O mundo inteiro fez essa escolha. E isso foi importante. Mas ela fez uma escolha e aí o século XXI passa a ser o quê? O século da implementação da escolha, o que não é fácil em nenhum país do mundo. Então, esse é o século do enforcement. É um século de saber se a escolha feita vai ocorrer ou não. Com um acréscimo, que não existe mais aquele modelo de one fits all. Ou seja, que você tinha um determinado modelo de democracia, ou europeia, ou americana, e você tinha uma série de adaptações. Hoje em dia, você tem que reinventar, remodelar, reinstitucionalizar a democracia. Então, este século é um século decisivo para uma opção que foi feita no século passado. Aí vocês dizem, no século passado, é bom lembrar, a Alemanha não era democrática, a Itália não era, o Brasil não era, a África, a Ásia, etc. e tal, não eram. E todos têm esses desafios. Desafios diferentes. Alguns é o desafio das migrações. Outro é o desafio da privacidade diante de uma tecnologia de comunicação invasiva. Outros é da corrupção. Outro é do financiamento de campanha. São todos problemas que surgem feito pela opção da democracia e feito por esse desejo que nos move a todos, que é de aperfeiçoá-la. Então, o meu primeiro ponto é que a gente tem essa coisa meio arrogante do brasileiro de achar que todos os problemas são nossos e a gente somos os únicos corruptos do mundo. É uma megalomania absoluta. Mas não é bem assim, não é? Você vê, faz uma visãozinha mínima possível. A gente pode começar por Sarkozy, Madame Bittencourt, o ministro da Finanças da França, a irmã da rei de Espanha, agora a Cristina Kirchner, o Panama Papers já demitiu presidente, envolve Rússia, envolve China, e por aí vamos, não é? Então, essa ideia de que meu primeiro ponto é esse, eu quero situar a gente, nós,
o Brasil num contexto internacional maior, onde a gente vai retirar parte do significado e saber que isso não é algo isolado. É algo, mesmo porque está aí as investigações cujas conexões são holandesas, são suíças, são americanas. Então, nós estamos dentro de um contexto global que alguns podem ver com pessimismo, eu vejo como desafio e como a capacidade de nós moldarmos, reinstitucionalizarmos a nossa democracia. Então, esse é um primeiro ponto. E aí eu quero focar, porque nessa tarefa, nesse desafio, são muitos, quero focar num que é do judiciário, que é para isso que nós estamos aqui, eu e o ministro Aires, meu inspirador. Qual deve ser o papel de um judiciário? E o judiciário, eu falo de um sistema judicial, da procuradoria, da polícia, dos órgãos de controle, numa democracia que se quer aperfeiçoada. Então, a minha leitura é menos de se o Lava Jato condena fulano ou não condena Beltrano, acerta isso. Não são casos individuais que nós estamos assistindo. Nós estamos assistindo e enfrentamos uma oportunidade de repensar a institucionalização das nossas instituições do sistema judicial. Então, eu estou trazendo um pouco para um nível mais atemporal do que ver o que está. Não é exclusividade nossa mudanças na Suprema Corte. A Inglaterra agora, que antes era a House of Lords, separou a House of Lords e criou um Law Lords, que é separado, inclusive separado fisicamente, e caminha para uma remodelação da Suprema, do que seria uma Suprema Corte inglesa, isso há pouco tempo atrás, né? A França, o Conselho Constitucional da França, ele foi criado para proteger de Gaulle. Ele foi criado para proteger a administração pública. E agora, recentemente, está mudando para que seja um conselho mais, uma Suprema Corte um pouco na linha de um judicial review, né? Então, essas mudanças fazem parte desse processo. Então, esse é o meu primeiro ponto. E nessa remodelação e repensar, nós somos uma democracia jovem. O Brasil está sob o que eu chamo de um stress test. A democracia nossa está sobre um stress test. Até alguns meses atrás, a Intelligence Unit do The Economist nos ranqueava em 4º lugar nas democracias mais consolidadas da América Latina. Eram os 3 países clássicos, Costa Rica, Uruguai e Chile, países pequenos, e nós estávamos bem situados. De repente, é isso que nós estamos vendo. É o stress test e como é que nós vamos sair desse stress test, além de resolver os casos individual, de fulano, beltrano, do contrato tal, ou do acordo tal, etc. Tal. Como é que as instituições têm que se comportar e têm que enfrentar e se renovar? Primeiro ponto. São só 3. Não dói. 5 minutos só? Então, pronto. Bom, então é o seguinte, vou rápido. O que tem de novidade de uma vara de Curitiba? Tem tanto poder. Por que uma vara de Curitiba? São cerca de 8.000 varas no país. Por que algo de primeira instância tem tanto poder?
Você pode dizer, é por causa da personalidade do Sérgio Moro, é por causa da magnitude do cargo. Não é essa a minha análise. A minha análise é institucional. Tem tanto poder por alguns motivos. De primeiro, é uma nova geração de procuradores, polícias e magistrados, em volta de 40 e poucos anos. Eles fizeram concurso público. Eles estão a ir por mérito. Eles ganharam mais. Eles trabalham tecnologicamente. Eles entendem de Big Data. Eles são capazes de maximizar a cooperação internacional. Em vez de cartas rogatórias, e-mails. Isso faz com que os escritórios de advocacia, com a união que o Janot falou aqui das três autoridades, polícia, procurador e magistrado, os escritórios de advocacia não têm estrutura para enfrentar uma organização dessa. Então, a grande mudança é uma mudança de geração e de gestão. E os escritórios de advocacia estão absolutamente sem saber como lidar com isso. Meu segundo ponto, também o Janot falou aí, é que a força de Curitiba é o fluxo de informações que eles estão conseguindo. Fluxo de informações quer dizer eles lidam com fatos. Fatos se transformam em informações. Informações se transformam em notícias. E notícias se transformam em mobilização, quer no judiciário, quer na opinião pública nacional. Cresça isso a TV Justiça. E aí você tem uma capacidade, na medida que Lava Jato conseguir manter, dentro do devido processo legal, um fluxo de informações, ela, ao desvendar as informações, eles têm o poder da pauta nacional. E esse é o grande poder que eles têm. Então, não é um caso específico, mas é um sistema onde inclui direito, lei, geração, estratégia e comunicação. Então, eles estão fazendo o quê? Quando eles colocam fatos na mídia. Não sei se vocês já notaram que, em inglês, a prova aceita na justiça chama-se evidence. Evidence. É evidente, é visto. Então, as provas são quase que palpáveis. E isso também faz com que os advogados não saibam como se comportar. Porque eram advogados mais voltados para plantar nulidades, para colher prescrição, o que os tribunais superiores não aceitam mais, porque decorria o prazo inteiro, quando chegava no Supremo ou no STJ, ele tinha que decretar prescrição. É um ônus antidemocrático. Então, eles diziam, não quero mais nisso aqui todo. Então, fatos se contrapõem a outros fatos ou em reinterpretação de fatos e não mais a certas doutrinas ficcionais. Então, isso está refazendo todo o sistema. Termino. Qual o futuro do Lava Jato? Qual o futuro dessas mudanças que estão aí? O que está por trás, eu acho que é uma tensão entre a possibilidade do Brasil ter um mercado competitivo, onde apenas alguns grupos ou empresas têm um privilégio de acesso aos recursos públicos. Então, eu entendo o Lava Jato como uma defesa de um mercado competitivo, ao condenar essas alianças com a burocracia. Se conseguir fazer isso, nós teremos avançado. E isso é um ponto importante. O segundo ponto, e aí
Um jornalista do El País me ligou outro dia e disse: você não acha que o Moro tem uma agenda própria? Eu disse: acho. E essa agenda é política? Eu disse: acho. E isso não tira a imparcialidade dele? Eu disse: não. Ele disse: por quê? Porque a agenda própria política do Moro é uma agenda de sua época e de sua geração. E é uma agenda constitucional, que é o combate à corrupção. Muito obrigado. Bom dia a todos. É com muita honra, muito prazer que me encontro aqui diante dessa plateia tão qualificada, tão atenta, não é, para falar de coisas do Brasil nesses dias de transe institucional. Superável, porém, como espero deixar claro ao longo da minha breve exposição, longo e breve ao mesmo tempo. Eu estou falando não da tribuna porque, pelo visto, a tribuna não foi feita para pessoas de 1,64 m. Então, em homenagem à visibilidade física do expositor, eu estou abrindo mão da tribuna. Quando eu tomei posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, em abril de 2012, pude contar uma historinha, uma história que sucedeu comigo em Brasília. Eu estava com minha esposa e um dos meus filhos em direção a um restaurante. Descendo uma rua, e do outro lado da rua, numa quadra comercial, um morador de rua que eu já conhecia, assim, eu gostava de caminhar por ali, um homem de seus 38 anos, bonito fisicamente, um misto de árabe e brasileiro, parecia uma pessoa até educada e que, por alguma razão, trocou o lar, trocou a casa pelas ruas. Ele, então, gritou do outro lado da rua: ministro Aires Brito. Eu parei. Ele disse: o homem que meteu multa até no presidente da República. Eu digo: mas que coisa interessante. Na noite anterior, nós havíamos decidido, no Tribunal Superior Eleitoral, aplicar multa a um ex-presidente da República, à época presidente, por campanha eleitoral antecipada. E ele, no dia seguinte, já sabia disso, sinal de que ou acompanhou pela televisão o julgamento ou viu pelos jornais. Menos de 24 horas, portanto. Eu cumprimentei e tal, fui almoçar. Quando, do nosso retorno, ele estava ao pé do nosso carro, dizendo: ministro, como o senhor está vendo, eu estou tomando conta do seu patrimônio. Essas coisas só acontecem no Brasil, né? Perfeito, perfeito. Eu procurei uma gorjeta para gratificá-lo e, por efeito dessa sequela que é confiada em cartão de crédito, eu não tinha nada, nenhum real. Minha mulher também não, e, para variar, o meu filho também não. Então, eu cheguei para ele, meio desolado, e disse: como o senhor está vendo, desta feita vou ficar lhe devendo. Ele aí olhou para mim altivamente e disse: ministro, o senhor não me deve nada, basta cumprir a Constituição. O professor Joaquim Falcão é um atiladíssimo, superdotado analista de fatos. Mas ele também, quando fala antes da gente, desmonta todo o roteiro mental da gente e nos obriga a improvisar as coisas e mudar parte dos temas pela instigação da fala dele, o professor Joaquim. E é o que eu vou fazer. Já comecei fugindo do meu roteiro mental. Receba minhas homenagens, querido amigo e mestre, Joaquim Falcão.
Eu conto essa história para dizer aos senhores que a história do Brasil, história agora com H, a história do Brasil, juridicamente falando, na perspectiva de um direito de qualidade, vale dizer, tão democrático quanto humanista, a história jurídica do Brasil se divide em 2 períodos, antes e depois da Constituição de 1988. Nós temos no Brasil uma Constituição intrinsecamente e inatamente meritória, nessa perspectiva que interessa, da democracia e do humanismo. Ela nos torna um povo, juridicamente, primeiro-mundista. Nós somos, juridicamente, primeiro-mundistas por efeito dessa Constituição de 1988, que fez da democracia, desde o seu preâmbulo e também do seu artigo introdutório, o primeiro artigo dela, a Constituição, o princípio dos princípios, o valor dos valores. Numa linguagem bíblica, o cântico dos cânticos. É uma profissão de fé, a democracia. Está dito no preâmbulo, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para, e vem com todas as letras, para instituir um Estado democrático. Esse foi o objetivo, não é? O centrado propósito, a base primeira de inspiração, mais sólida dos constituintes que se reuniram de fevereiro de 1987 a 5 de outubro de 1988. Implantar no Brasil uma democracia. Naquele sentido mesmo aristotélico, né, de que só há liberdade numa democracia. Democracia implica liberdade, porque fora da democracia não há liberdade. E no sentido lincolniano, de Abraham Lincoln, democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Por isso que o primeiro fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso 1º, é soberania, soberania popular. Democracia é o regime político-jurídico que se funda na soberania popular. E o preâmbulo disse didaticamente, democracia destinada a democracia, portanto, como estrada, via, caminho necessário, meio, a democracia destinada a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e 6 valores que o preâmbulo qualifica, chama de supremos: justiça, desenvolvimento, bem-estar, liberdade e segurança e igualdade. Valores supremos, diz a Constituição, de uma sociedade pluralista, fraterna e sem preconceitos. Ou seja, axiologicamente, melhor, impossível. Impossível. E essa Constituição, então, é toda montada em 245 artigos na parte permanente dela e 70 artigos na parte transitória. Toda essa arquitetura na perspectiva de implantação no Brasil de um regime democrático. E para assegurar, não é, o cumprimento dessa democracia, vitalizá-la, dinamizá-la, concretizá-la, a Constituição estabeleceu conteúdos, a democracia como continente, além de valor-teto como continente, com 2 conteúdos, a República e a Federação. Por isso que nós somos uma república federativa, desde o artigo 1º, como conteúdos desse continente de nome democracia. Não uma federação republicana, mas uma república federativa, nessa ordem, porque a federação, em última análise, está a serviço da república. Ela compreende 4 pessoas estatais,
como 4 oportunidades geográficas de melhor servir aos valores da República. E entre os fundamentos dessa República, magistralmente lançados, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, e, finalmente, pluralismo político, entre esses fundamentos e os objetivos também adjetivados de fundamentais dessa República Federativa, artigo 3º, a Constituição disse: são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou fraternal ou altruística. Garantir o desenvolvimento nacional, com base, sobretudo, na livre iniciativa, conciliadamente com os valores sociais do trabalho, artigo 170. Promover o bem-estar de todos, sem preconceitos de qualquer natureza e, principalmente, de origem, de sexo, não é, de condição social, de raça, e encurtar as distâncias sociais e regionais, eliminando, portanto, erradicando os fatores elementares da pobreza. E entre esses fundamentos e esses objetivos fundamentais que fez a Constituição, no artigo 2º, como ponte, ou pontes, os 3 poderes da República: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, nessa ordem. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu me habituei a ver nessa Constituição o maior patrimônio objetivo do país e, na democracia, o maior patrimônio institucional. Então, todo o raciocínio meu é direcionado para o lastro normativo, o corpo normativo da Constituição. Se me permitem, aqui a maioria de brasileiros, eu comparo a Constituição com um certo posto de gasolina que lá no Brasil, na propaganda televisiva e radiofônica, tem resposta para qualquer pergunta. Pergunte no posto tal. Eu não vou dizer o nome do posto, não fazer marketing aqui. Ou seja, numa linguagem bem coloquial e metafórica, de parto de onça a atracação de navio, a resposta está nesse lastro normativo da Constituição. Por isso é que eu estou dizendo, o artigo 2º faz a mediação entre o artigo 1º e o artigo 3º para que o Estado brasileiro opere nessa ordem, pelo Legislativo, pelo Executivo e pelo Judiciário. E aí, professor Falcão, vem o papel do Judiciário. O Judiciário é o ponto de unidade dos outros 2 poderes. O Judiciário é o desaguadouro das controvérsias que não são resolvidas amistosamente. O Judiciário é o ponto de unidade de todas as profissões jurídicas, com elas compondo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública e Privada, com elas compondo um sistema de justiça. Todo esse sistema de justiça a serviço do sistema jurídico. Esse sistema jurídico de base constitucional é entregue aos cuidados de um sistema de justiça que não pode fagocitar no sentido de devorar canibalescamente o sistema jurídico. A legitimidade do sistema de justiça está em fielmente servir ao sistema jurídico. Eu não consigo, professor Joaquim, conceber um complô, uma conspiração, uma arquitetura, uma organização política nacional voltada, não é, para perseguir esse ou aquele partido político, ou aquela base partidária, ou aquele segmento da sociedade. Não consigo. Eu acho que todo o sistema de justiça é arquitetado logicamente, racionalmente, controladamente por toda a sociedade e por si mesmo o sistema de justiça, para servir, pelo menos afinal, até a última instância,
com imparcialidade, com objetividade, com tecnicalidade o sistema jurídico. É como penso, eu não tenho e ninguém tem o monopólio do saber em nenhum ramo do conhecimento humano. Mas eu tenho a obrigação de ser honesto intelectualmente. Eu estou sendo honesto intelectualmente quando digo que, se não há possibilidade, neste momento de efervescência, de conturbação das ideias, dos confrontos de opiniões, de ideologias que se entrechocam, se não há possibilidade de se edificar uma agenda nacional, uma agenda de consenso, que pelo menos haja uma. E é a minha proposta. Propositivamente, eu entendo que o Brasil vai sair dessa crise. Essa crise de existência não se transformará numa existência de crise. Ela será passageira. Nós teremos condições de, mais algum tempo, transformar o ditado popular, cada dia com sua agonia, no ditado, cada dia com sua magia, desafiadoramente, instigantemente. Nós sairemos de uma sociedade apenas caracterizada pela contiguidade física para um estado de comunidade, de comum unidade, como na família, baseada no afeto, na admiração de uns pelos outros. E por desdobramento, arrastamento, consequência natural do afeto e da admiração. Solidariedade, compreensão, tolerância, porque comunidade é isso. E transformaremos também o dito popular de que o crime não compensa em compensa ser honesto. Termino, já fui advertido, discurso é assim mesmo. Quanto mais, hoje em dia, a gente abre o leque do discurso, mas dá um calor danado em quem ouve. Todos têm direito a uma razoável duração do discurso, e não só do processo. Aí eu termino dizendo que o impeachment, olha que tema, não é? O impeachment. Impedimento para prosseguir no exercício do cargo de presidente da República. Embaraço, impedimento, obstáculo para prosseguir. O impeachment tem previsão constitucional expressa, como tem a AIME, a ação de impugnação de mandato eletivo, como tem as ações penais, pelo cometimento, portanto, pressupondo o cometimento de infração penal comum, como tem a ação de improbidade administrativa, como tem a ação civil pública, são antídotos contra a deslegitimação no exercício do cargo. O presidente da República se investe legitimamente no seu cargo pela voz das urnas, mas não basta esse requisito, fundamental porque é democrático. É preciso prosseguir na detença da legitimidade, cumprindo certos deveres, como, por exemplo, os princípios do artigo 37. Legalidade numa perspectiva de moralidade, legalidade numa perspectiva de execução impessoal, legalidade numa perspectiva também de execução transparente, pública e, finalmente, eficiente. Isso legitima, é um segundo momento da legitimidade política, aurida no exercício cotidiano do cargo. E, finalmente, esses antídotos de que o impeachment faz parte, esses antídotos é para o caso de deslegitimação. Agora, é evidente que, diante da deslegitimação eventual de um presidente da República e do saque também eventual do mecanismo do impeachment, é preciso que compatibilidade entre meios e fins, essa compatibilidade seja rigorosamente observada. Não se pode, a pretexto de combater uma deslegitimação presidencial, não se pode incorrer numa deslegitimação procedimental. Para isso é que o Poder Judiciário, sobretudo o Supremo Tribunal Federal,
fica de stand-by, fica de plantão. E se o processo avançar a ponto de chegar ao julgamento pelo Senado Federal, que sucede? O presidente do Supremo Tribunal Federal se desloca topograficamente, institucionalmente, para presidir as sessões do Senado Federal. E aí, com mais rigor, né, leva a instância política a observar os requisitos jurídicos que também fazem parte do regime constitucional do impeachment. O impeachment é juridicamente híbrido. Ele tem uma porção política e uma porção jurídica. E as duas porções têm que ser observadas nos termos da Constituição. Eu me despeço, agradeço pela atenção de todos e dizendo que eu confio no Poder Judiciário do Brasil, que é mais do que um Poder Judiciário, é um sistema de justiça. E se há um pacto possível, uma agenda nacional viável, passível de celebração, uma só, que pelo menos seja essa: respeitar as decisões do Poder Judiciário, pública e tecnicamente tomadas. Muito obrigado. Bem, vamos agora às perguntas. Relembro as nossas regras de que as perguntas sejam objetivas, diretas, interrogativas, e vou alternar os lados. Pois não? Muito grato por ambas as falas. E desculpe, eu vou fazer uma colocação meio semelhante à anterior, como não me senti respondido. Vou fazer a seguinte pergunta, porque vai acabar com um ponto de interrogação. A premissa que ambos fizeram é que o país é democrático e com semelhança primeiro-mundista. Soberania popular e a democracia sendo um meio destinado a preservar os direitos sociais supremos. Realmente uma questão de premissa, achar que o Brasil é uma democracia. Vocês estão falando, eu entendo, do ponto de vista técnico, de ser que justiça nós estamos falando, que sistema democrático nós estamos falando. É a pergunta, realmente, porque esse é o país mais injusto socialmente que a gente pode botar em comparação com países de renda per capita semelhante. Então, não sei que democracia realmente a gente está falando quando a gente tem a população miserável que a gente tem no Brasil. A gente está falando de um sistema de representação. O que é democracia que vocês estão falando? É a minha pergunta. E a segunda, ponto de interrogação. Foi colocado que o juiz Sérgio Moro ele tem poder, eventualmente, porque ele é um rapaz competente, concursado. A pergunta é porque são 8.000 competentes concursados e ele teve o apoio da TV Justiça. Eu não sei se eu realmente entendi, aí eu faço uma questão de esclarecimento. É TV Justiça ou no dia que ele faz um decreto, que eu gostaria de saber se é legal, todas as coisas que ele faz saem na Rede Globo de televisão no mesmo dia, tendo a Rede Globo nem sequer tido a capacidade de editar a edição, porque aquilo era fresco demais. E pergunta, aquilo não foi um pouco além do que a Justiça manda? Eu queria só uma colocação sobre contextual da democracia, e essa pergunta específica do Sérgio Moro. Obrigado. Bom, com certeza eu não expliquei bem. A premissa minha não é um modelo europeu ou primeiro mundo. Eu disse o tempo todo que a gente estava em construção e onde não existe mais o one size fits all.
Então, você tem diversos modelos de democracia sendo criados aí no mundo e diversos modelos de judiciário. O nosso, por exemplo, para chegar na TV Justiça, nós somos pioneiros na transparência do judiciário. Nós não estamos seguindo nenhum outro país. E isso é bom. A Inglaterra agora está colocando na internet, você paga e você tem acesso às sessões passadas. Tá certo? O único país que... O Canadá fez um pouco, mas por outro motivo, porque ele precisava da união do Canadá, então ele, pioneiramente, ele transmitiu algumas sessões. O México é um país, com o Brasil, que transmite sessões do Supremo. O resultado lá não é tão positivo quanto do Brasil. Mas o Conselho Nacional de Justiça, a TV Justiça, são avanços de transparências democráticos que necessariamente não copiam ninguém. Quer dizer, esse é meu ponto. E dentro da transparência, você tem legislação democrática que protege o segredo de justiça. O segredo de justiça, o Sérgio Moro está protegendo ele, e você tem, exemplo, se existe questão de segurança nacional, como aqui também, ou se coloca em risco a vida da pessoa que está sendo transmitida alguma informação judicial. Então, você pode discutir, no meu ponto de vista, você pode discutir se ele se excedeu ou não excedeu. Agora, na democracia, você tem um ponto que decide isso, que é o Supremo. Então, é o seguinte, 96% das decisões do Sérgio Moro estão sendo apoiadas pelo Supremo. E aí se coloca um ponto final. Quer dizer, você não tem nenhum tipo de punição, controle, que diga que ele está se excedendo. Quem diz isso é o Supremo. E o Supremo não tem dito. E isso é uma novidade. Porque, em geral, todas as estratégias de defesa era de jogar no conflito entre a primeira instância e o Supremo. E agora não está havendo mais isso. Em termos de processo em si, você está havendo uma sintonia que nós temos que, ao menos, enfrentá-la como um fato novo. Bem, eu estou falando da democracia de que fala a Constituição e que está experimentando, né? Está se experimentando ao longo do tempo. Democracia, se compararmos com a luta de boxe, não é uma disputa que se vença por nocaute. A democracia vence sempre, por pontos, não por nocaute. Porque não se pode comparar o corpo individual com o corpo coletivo. Quem experimenta salto quântico é o indivíduo. Convenhamos, o corpo coletivo é muito pesado para experimentar salto quântico. O que acontece é uma evolução. A democracia é processual, é cultural, é gradativa. A velha ordem reage, não larga o osso. Me pediram que, quando eu falasse de metáfora, desse uma pausa para a tradução para o inglês. A velha ordem é renitente, né? É renitente. E concebe, muitas vezes, projetos de poder. E aí, quando as ideias democráticas se contrapõem a projetos de poder, a reação ainda é mais virulenta. Mas vamos falar com números, vamos falar com dados, porque não adianta eu dar uma opinião e o interlocutor dar outra, ficamos no campo da subjetividade. E cada qual com sua convicção. E a gente se esquece de Nietzsche. Toda convicção é uma prisão. O contrário da verdade não é a mentira.
O contrário da verdade são as nossas convicções. Mas vamos com dados. Olha, o que o Supremo já decidiu à luz dessa nova Constituição? Eu peço ao interlocutor, por favor, a que me fez a pergunta, atenção também para a resposta. O que fez o Supremo nos últimos anos, à luz da nova Constituição? Proibiu o nepotismo, obrigou a publicação de todas as folhas de pagamento nos 3 poderes, consagrou a liberdade de imprensa em plenitude, inclusive a liberdade de humor, de caricatura, de charge no rádio e na televisão em períodos eleitorais. Consagrou a constitucionalidade da lei de improbidade administrativa. A lei de probidade administrativa foi considerada constitucional. Que é a lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi julgada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu fui o relator. Também fui relator da liberdade de imprensa, do humor na televisão, da proibição do nepotismo, de publicação de folhas de pagamento. E no arejamento dos costumes, o Supremo consagrou a igualdade entre pares homossexuais e casais heterossexuais, consagrou a liberdade da Lei Maria consagrou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo Tribunal liberou o uso de pesquisas de células-tronco embrionárias para fins científicos e terapia humana, reconheceu o direito às populações indígenas a uma demarcação de terra compatível, não é, com a dignidade inata, intrínseca, não é, de cada etnia indígena, não é, liberou as mulheres grávidas de feto anencéfalo para interrupção voluntária desse tipo de gravidez. Olha, quanta coisa, quanta renovação dos costumes, possibilitou aos trabalhadores acumular aposentadoria espontânea com proventos proporcionais às custas do INSS, com salários às custas dos respectivos empregadores. Eu estou falando com números, com dados. Então, não é uma democracia que se afirma. Agora, a democracia também atua no campo penal. E o divisor de águas, disse bem Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e disse bem o professor Joaquim, o grande divisor de águas foi a ação penal 470, popularmente chamada de mensalão, porque enxergou o Poder Judiciário, nesse caso, que o campo penal não pode desservir ao princípio republicano. O campo penal não pode desservir ao princípio republicano, sobretudo de renovação dos quadros dirigentes, de liberdade eleitoral. Aliás, o que fez o Supremo muito recentemente, uma revolução no plano dos costumes e na direção da democracia, proibiu financiamento empresarial de campanhas eleitorais. Então, não é uma Constituição que se afirma, porém, democracia, processo que tem necessidade de experimentar pausas, como todos nós temos. Nós experimentamos pausas quando queremos caminhar mais firmemente na direção de nós mesmos, para o nosso ponto de centralidade, ali onde reluz a consciência de cada um de nós, das coisas. Então, a democracia experimenta pausa. É o que está acontecendo agora, nesse momento. Experimentou em 92, com o impeachment de Collor. E está experimentando agora, não necessariamente com o impeachment da presidente Dilma, que eu não quero antecipar resultados. Esse momento que estamos vivendo é de pausa democrática, correspondendo a um freio de arrumação. A democracia está experimentando um freio de arrumação nas ideias, nos valores, nos métodos da sociedade brasileira. E quando esse freio de arrumação é dado historicamente, quem não estiver com o cinto de segurança da decência, da transparência, do dever cumprido,
vai se machucar seriamente. Quem não tiver com o cinto de segurança da decência, da transparência, do dever de casa cumprido, vai se machucar seriamente. Vamos à próxima pergunta. Eu peço apenas que se retenha o tempo de 30 segundos. Tá. Eu sou o Davi, faço engenharia civil, sou um dos embaixadores da Brazil Conference. E a minha pergunta é o seguinte: a gente vive uma crise moral, acredito, no nosso país, não é nem política ou econômica, mas moral. É uma questão de educação, já ouvi falado isso aqui. E é provado nas cenas ridículas que a gente viu no último domingo de um congresso de representantes do povo cujo 90% sofre processos de corrupção. E eu acredito que o impeachment já se tornou algo político e queria saber a opinião dos senhores sobre isso. E caso passe no Senado, e provavelmente vai passar, se mesmo que o ministro Lewandowski presida no Senado, se o STF pode interferir ou não, e por que, se sim, e por que se não. Eu gosto muito de citar uma cantora americana da minha época, vocês não conhecem, mas chamava-se Doris Day. E Doris Day dizia: "The future's not ours to see, que será, será." Então, não sei o que vai ocorrer sobre essa questão do impeachment. Mas a pergunta sua sobre se o Supremo vai interferir ou não no mérito, se o senhor me perdoa, assim, eu acho que tem uma tradição no Supremo de, quando se diz respeito ao outro poder, de analisar se o devido processo legal está sendo respeitado e não entrar no mérito. Então, é o due process of law interno dentro, ou seja, se tem direito de defesa, etc., etc. E tal. Foi assim no caso Collor. No caso Collor, houve um momento que deram 7 dias para ele de defesa, alguma coisa assim, e o Supremo disse: não, 7 dias é pouco, vamos estender para 15 dias ou para algum tempo. Então, esse é o equilíbrio dos poderes, quer dizer, não entrar no mérito. Agora, a dificuldade é que, ao estabelecer regras de processo e não de mérito, a regra de processo torna mais provável ou menos provável um determinado mérito. Então, não tem uma separação. Mas, pelo que eu entendo, a disposição do Supremo é de evitar de entrar no mérito, o que eu acho que é essencial. Nós estamos vivendo uma situação muito peculiar, que é o seguinte: as pessoas dizem, é o ativismo do Supremo. Ativismo é um conceito que foi criado aqui nos Estados Unidos, onde um poder quer intervir no outro. Mas no Brasil, repare, a situação é tão peculiar que é o outro poder que procura o Supremo. Então é o Legislativo que bate na porta do Supremo. Supremo, nós não conseguimos decidir isso, por favor, venha para cá. É um fenômeno completamente diferente. Mas tem confiança que o Supremo vai saber estabelecer um limite adequado. Próxima pergunta. Cláudio Haddad de novo. Saber o seguinte, eu acredito que a corrupção tem 3 pilares. O baixo nível de capital social, dizer que demora muito tempo aqui nesse país para a gente melhorar, que é a função de educação, cidadania. Impunidade, que está sendo focada agora pela Operação Lava Jato e tudo mais, mensalão, etc., que está indo na direção correta. Agora, tem uma terceira, que é oportunidade, que eu acho que tem sido pouco discutida, que é o fato de você ter um volume enorme de recursos, super concentrado em algumas poucas instituições, com regras de licitação de grandes projetos precárias, ineficientes, muitas legislações que se somam de uma maneira confusa e que tornam esse ambiente todo extremamente propício para desvios de dinheiro e
ajuste no meio do caminho, etc., com muito pouca transparência. Eu queria saber o que as escolas de direito e o que o Poder Judiciário, primeiro, concordam com essa análise e o que elas poderiam fazer a respeito. Bem, obrigado pela pergunta. Aliás, todas as perguntas foram pertinentes. O nosso desafio é sair da melhor normatividade para a melhor experiência. Nós temos meio caminho andado, temos um direito de boa qualidade a partir da Constituição. Agora, a aplicabilidade, a concretude desse direito realmente demanda tempo. A educação é fundamental. Um dos objetivos da educação, diz o artigo 205 da Constituição, é o preparo para o exercício da cidadania. Cidadania é o segundo fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 1º, inciso de número 2. Cidadania é a qualidade do cidadão. Cidadão, vou fazer filologia jurídica rapidamente. Cidadão é o habitante da cidade, mas da cidade-estado dos gregos, da polis, ali onde se desenvolvem as relações primárias entre governantes e governados. Cidadão é quem tem abertura para o coletivo, espírito público. Ele se interessa por tudo que é de todos. Péricles dizia, o indivíduo que apenas cuida dos seus negócios, se vangloria de cuidar dos seus negócios e olhar apenas para si mesmo e sua família, não é o indivíduo que cuida dos seus negócios apenas e apenas olha para si mesmo e para a sua família. É um inútil. O conceito de cidadania era tão prezado pelos gregos antigos que lá se dizia assim, sou livre porque participo. Atualmente nós dizemos, participo porque sou livre. Então, o Brasil está experimentando o apogeu da cidadania. Está ativando a cidadania e levando a sociedade civil, por consequência, a se auto-organizar, a cobrar mais dos governantes, a obrigar os agentes públicos a ser fiéis às suas instituições, porque somente assim as instituições podem ser fiéis às suas finalidades. Esse é um momento da vida nacional de efervescência cívica que me alenta, não me desalenta, me alenta e muito. Nós vamos sair dessa enrascada, dessa encrenca, desse transe institucional, muito mais engrandecidos, na companhia dessa Constituição, que na linguagem sábia do morador de rua, né, o levou a me pedir apenas isso. Ministro, basta cumprir a Constituição. Na companhia da Constituição, chegaremos a lugar seguro, lugares democráticos seguros. É uma questão de tempo, é uma questão de paciência. E a própria democracia se encarrega também de encurtar um pouquinho esse tempo. O doutor Rodrigo Janot começou a palestra dele hoje, vou concluir, dizendo que os homens mudam os fatos. E os fatos, reciprocamente, mudam os homens. Esse feedback da projeção da nossa nova mentalidade nos fatos e da resposta dos fatos assim rementalizados, me permita um neologismo, em relação aos homens, isso forma um caldo de cultura novo. Nós estamos experimentando a democracia que a Constituição idealizou, aos poucos. E o Supremo Tribunal Federal tem dado mostras, a meu sentir, de perfeita sintonia com a Constituição e, por consequência, com o regime democrático. Cláudio perguntou sobre a escola de direito. Rapidamente, Cláudio. As escolas nossas focalizam a aplicação da lei. Eu acho que antes dela, ela tem que focalizar a criação da lei. Então, a gente não, na nossa escola, a gente não fala de operadores de direito.
nós queremos ser criadores do direito. Porque quando chega na aplicação, você já chega com o jogo 7-1, não, mas 4-0, vamos assim dizer. Então, essa é uma primeira estratégia. A segunda estratégia é que, na nossa escola, nós reconhecemos a importância fundamental da matemática, da estatística, dos big data. Então, nós temos alunos que estão fazendo dupla graduação com matemática, o que é impensável em termos de uma visão tradicional. Então, retirar inteligências de dados tecnológicos, eu acho que é fazer um patamar novo para uma discussão com os pés no chão. Então, essa é uma estratégia que a gente tem usado. E a terceira é que a nossa escola, como eu mencionei aí, ela quer ser local global, quer dizer, local e global. Quer dizer, nós estamos inseridos num mundo do qual não nos podemos nos esquecer. Agora, lhe convido para ir ver a escola de Direito lá, que aí eu posso lhe mostrar mais. Temos tempo para mais uma pergunta só. Olá, oi. Meu nome é Eduarda, eu sou estudante de Ciência Política da Universidade de Brasília, também sou uma embaixadora da Brasil Conference. E eu queria aproveitar que o assunto era democracia e impeachment para colocar um tema um pouco polêmico, e eu queria muito saber a opinião dos senhores, que é sobre o parlamentarismo, se vocês enxergam isso como uma solução para o Brasil nos dias de hoje ou para o futuro. Começar. Essa cidadania ativada de que falei há pouco vem de permeio com o que um norte-americano pensador, foi o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, acho que governou de 1801 a 1808, né, chamou de vigília. Né? Ele dizia, vem de permeio com a vigília intensa, permanente sobre os governantes. Ele disse, outros atribuem essa frase a Patrick Henry, nunca consegui desfazer a discussão, chegar a um ponto de consenso. O preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Aliás, Thomas Jefferson também disse, magistralmente, a arte de governar consiste unicamente na arte de ser honesto. Ser honesto. Então, essa intensa vigília popular sobre o próprio Poder Judiciário a partir do Supremo leva o Judiciário a uma postura não de ativismo, porque o ativismo judiciário é a usurpação de função legislativa. É o Judiciário se achar a fonte primária do direito. Mas leva o Judiciário a uma postura de proatividade interpretativa, o que é diferente. É a postura interpretativa de quem busca exaurir todo o potencial normativo dos textos interpretados e do sistema de comandos jurídicos. É outra influência benéfica da cidadania ativada sobre os julgadores. Mas eu tenho receio de, em matéria de parlamentarismo, chancelar a mudança constitucional. E olha que eu sou parlamentarista, votei no parlamentarismo quando, em consulta plebiscitária, o Instituto. Mas eu tenho receio de legitimar, à luz da Constituição, mudança constitucional para implantar o parlamentarismo. Eu tenho receio de incorrer num salto triplo carpado hermenêutico, o que seria ativismo judiciário. Eu acho que o presidencialismo é cláusula pétrea, que apenas o ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, suspendeu a cláusula pétrea do presidencialismo para uma única consulta plebiscitária, apenas uma, que já se exauriu. Então, lamentavelmente, eu digo isso,
como cidadão. Como jurista, eu tenho um certo conforto intelectual para dizer que não cabe o parlamentarismo no Brasil enquanto essa Constituição permanecer em vigor. Esse debate de parlamentarismo e presidencialismo ele é muito mais complexo, porque tem tipos de parlamentarismo, tem tipos de presidencialismo. O francês é um, o inglês é outro, o presidencialismo americano é um, o nosso é outro. Então, a questão são os arranjos institucionais em que você atinge o seu objetivo democrático maior. Não vou entrar no mérito de se essa Constituição permite ou não permite, porque senão eu ia discordar dele, mas eu não vou discordar dele, porque já por causa da hora, né? Quer dizer, então mas eu me lembro muito de uma proposta do Roberto Mangabeira Unger, nosso professor daqui, professor de algum de vocês. Essa proposta ele fez na década de 90. E eu tenho me lembrado muito dessa proposta agora, diante dos acontecimentos. Ele dizia o seguinte, que, eleito o presidente da República, ele apresentaria nos primeiros meses suas propostas de reformas fundamentais. Reforma política, reforma fiscal, trabalhista, etc. E tal. Então, ele fazia uma proposta desse para o Congresso. E aí pode ocorrer que o Congresso aceite, a vida continua, porque o presidente eleito pelo povo teve o seu projeto, o seu programa aceito pelo Congresso. Mas pode ocorrer o inverso, que o Congresso não concorde, que é o que tem feito com o Brasil, não concorda e o Brasil fica paralisado. Você demanda reformas, o Congresso não decide, o presidente não tem força e você, então, aí tem essa paralisação atual que nos consome, né? E o Roberto aqui, ele propôs, quer dizer, Roberto, você sabe, é uma pessoa de uma imaginação incansável, quer dizer, então ele propôs uma fórmula. Nós estamos na época da reimaginação institucional no mundo. E isso é que é importante saber. Ele propôs a fórmula de o seguinte, se o Congresso recusa a reforma política, a reforma fiscal, trabalhista, etc. Tal, o presidente dissolve o Congresso e renuncia. Porque aí volta o poder ao povo, para que o povo, vendo as programações, consiga eleger nos assuntos fundamentais um Congresso e um presidente com mínimo de apoio mútuo. E você vê que essa não é uma situação brasileira, é uma situação americana, não é? Você tem a questão do orçamento aqui, há 2 anos atrás, foi quase ao limite do stress. De modo que presidencialismo, parlamentarismo, qual? Bem, vou quebrar um pouco o protocolo, porque o professor Joaquim... Não é isso. Não. É que o professor Joaquim falou em imaginação. Aí eu, como poeta, não posso deixar de me lembrar de Mário Quintana, quando dizia algo que é muito exercitado pelo povo brasileiro. Ele disse, imaginação é a memória que enlouqueceu. Então, quando a gente se esquece de que tem memória, se salva da gente mesma, dos preconceitos, das pré-compreensões, das pré-interpretações, e faz uma espécie de experiência do barco vazio de conhecimento. A gente pensa fora da caixa. E o povo brasileiro tem essa virtude da inventividade, da criatividade, não é? De fazer da queda um passo de dança. É uma das razões pelas quais eu acredito que nós vamos sair, sim, desse transe muito mais engrandecidos na perspectiva democrática, que é a perspectiva que verdadeiramente interessa.
vamos fazer a experiência do barco vazio, vamos sair da zona de conforto intelectual e, quem sabe, não adotar um parlamentarismo ortodoxo, convenhamos, mas um presidencialismo mitigado, porque isso é democrático. A democracia também se alimenta da desconcentração da autoridade no plano dos poderes, organicamente, e da descentralização da autoridade num plano federativo. Então, a acordo está feito. Professor Joaquim, ministro Aires, a Brasil Conference agradece essa inspiradora conversa. Pena que o tempo é curto. Recebam com gentileza essas lembranças. E apenas alguns recados. O almoço está servido na área externa. Voltamos pontualmente a 1h. E para aqueles participantes que irão para o painel de Health, por favor, encontrem-se em frente ao elevador às 10 para a 1h. Uma boa tarde e muito obrigado.